aos Romanos, capítulo de número 5. Um texto muito conhecido do mundo cristão. Aqueles que têm intimidade com a Bíblia conhecem muito bem. Romanos, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo de número 11. É uma leitura um tanto extensa, mas nós estamos aqui exatamente para isso, né, irmãos? Para pensarmos na palavra do Senhor. Só tem essa versão aí? Só tem essa versão? Tendo sido, pois. Muito bem. Vamos ler nesta versão mais tradicional, que acredito que a maioria da igreja tem em suas mãos aí. Sendo, pois, justificados pela fé. Os irmãos podem ler comigo? Vamos ler juntos em um coral bonito? 1, 2, 3. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. Deus seja louvado pela leitura da sua santa palavra. Carta que o apóstolo São Paulo escreve aos crentes que estavam ou que moravam no Império Romano, ou na antiga Roma. Nesta carta, que tem dentro do seu bojo 16 capítulos, nós encontramos muito mais do que uma missiva que o apóstolo tem escrevido ou tem escrito para os crentes em Roma. Nós encontramos aqui um forte tratado teológico, talvez um dos tratados teológicos mais próprios que o apóstolo escreveu, ou que o Espírito Santo soprou para que o apóstolo pudesse escrever. A carta aos Romanos, ela tem por tema a revelação da justiça de Deus ao homem e a aplicação desta à necessidade espiritual do homem. Se você, ou se todos nós lermos a carta aos Romanos, nós haveremos de ver que o apóstolo trata dessas duas situações. A situação fatídica do homem, quando ele escorregou nas ladeiras do pecado, e a justiça do Deus Todo-Poderoso, que exigia santidade deste homem, e pelo fato do homem não conseguir chegar a essa posição que a santidade de Deus queria, então veio Jesus Cristo e justificou a mim e a você diante de Deus. E é exatamente isso que eu quero falar com os irmãos. Então, todos aqueles que
são mais conhecedores do que nós em termos de Bíblia Sagrada, em termos de doutrina da palavra de Deus. Todos eles são unânimes em dizer que a carta aos Romanos, se não tivesse outra porção da Bíblia Sagrada, ela seria suficiente para a salvação de qualquer ser humano, de qualquer homem, porque clareia aqui o plano de Deus para que todo aquele que nele crer possa ser salvo. Deixe-me só dar uma pálida visão para os irmãos assim, sobre a importância desta carta, e depois nós voltaremos ao capítulo 5 que nós acabamos de ler. Desde o início do capítulo 1, quais as ênfases de Paulo nessa carta? Ele mostra a unidade da igreja de Jesus Cristo. Em que sentido? Desde o capítulo 1, Paulo vem mostrando que Jesus Cristo tem uma só igreja. Não existe judeus, não existe gentios, não existe barreiras entre gregos, judeus, gentios, não existe pobre, não existe rico, intelectual, indouto. É como os irmãos acabaram de cantar. Jesus Cristo tem uma igreja, e a marca da igreja do Senhor Jesus são aqueles que foram marcados ou lavados pelo sangue remidor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero crer que nesta noite, talvez todos aqueles que aqui se encontram, você tem a marca do sangue de Jesus na sua vida. E se você não tiver, hoje é uma noite oportuna. A porta da salvação está escancarada em seu favor, para que você entre nesta porta e aceite Jesus como Salvador. Segundo o que Paulo fala nesta carta, ele vem evidenciar a universalidade do pecado. Capítulo 3, verso 23 de aos Romanos: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Paulo está aqui mais ou menos que concordando com o salmista, que ele diz assim: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E agora Romanos capítulo 3, verso 23 diz: porque todos pecaram e estão separados de Deus por causa da santidade soberana do Todo-Poderoso. Mas mais na frente, Paulo também vem manifestar a justiça de Deus no Evangelho, através da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É esses dois paradoxos que Paulo mostra aqui em Romanos. Ele revela a ira de Deus sobre o pecado. Deus não tolera o pecado. Deus não tolera uma vida que a pessoa vive no pecado. Deus odeia o pecado. Mas em contrapartida, Deus ama o pecador. É por isso que João escreveu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, capítulo 3 a 5 de Romanos, Paulo vem então exatamente anunciar a doutrina da justificação pela fé. Quando nós falamos sobre justificação, talvez alguém pode me perguntar assim: pastor, o que é isso? Que negócio é esse, justificação? Eu vou tentar clarear para os irmãos. O que é justificação? Nós lemos aqui no capítulo 5, verso 1: se sois justificados, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Será que nós sabemos o que é justificação? O que é justificação? É a ação de declarar judicialmente que a situação de uma determinada pessoa está em total harmonia com a lei. Em outras palavras, é a ação de fazer com que uma pessoa que outrora era culpada, ela torna-se totalmente inocente diante da lei que outrora o acusava. Em outras palavras, o que é justificação? É declarar uma pessoa justa, inocente, diante de toda e qualquer acusação. Isso é justificação. E o que é então? É aquilo que Deus fez por mim e por você, através da morte vicária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Quantos aqui que sentem nessa noite que você foi justificado por Deus através de Cristo Jesus? Glorifique ao Senhor por isso. Glorifique ao Senhor por isso. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A justificação foi um ato divino, não é um processo. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, eles reuniram lá na glória, e eles decretaram esse ato de justificar o homem através da morte de Jesus Cristo. Foi maravilhoso demais, irmãos. Foi um ato de Deus, não foi um processo, foi um ato de Deus em meu favor e em seu favor. Deus quis fazer assim, e isto foi a grande e maravilhosa misericórdia de Deus. Mas eu estava falando com os irmãos sobre as ênfases do apóstolo São Paulo na carta aos Romanos. Depois o apóstolo São Paulo veio proclamar a nova vida em Cristo Jesus. Depois de falar sobre justificação, capítulo 6, ele fala sobre a nova vida em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus nos chamou para termos vida, e vida com abundância, vida abundante em Jesus Cristo. Capítulo 8, ele veio anunciar a vida vitoriosa através do Espírito Santo. Lembra do capítulo 8 de Romanos? Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A partir do capítulo 8, Paulo vem falando sobre o viver no Espírito Santo, ou o viver debaixo dos auspícios da pessoa do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 12, 13, 14 de Romanos, Paulo então vem falar sobre os relacionamentos de uma pessoa transformada. Relacionamento com Deus, com a pessoa mesmo, com seu irmão e até mesmo com seus inimigos. Eu me lembro que numa terça-feira nós falamos sobre isto aqui, não sei se os irmãos se lembram. E no capítulo 16, terminando esta epístola, Paulo fala sobre, ou ele valoriza, ele faz uma longa lista de pessoas que lhe foram úteis para o Evangelho. Ele faz assim, meio que uma gratidão, um reconhecimento de relacionamentos com pessoas que verdadeiramente contribuíram de uma forma ou de outra para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse pregado. Então, irmãos, eu quero que toda a igreja, nesta noite, quando nós estamos estudando a palavra do Senhor, você saiba da importância desta carta que está aqui depois de Atos dos Apóstolos, chamada Carta aos Romanos. Alguém diz assim, que a carta aos Romanos é como que a cordilheira do Himalaia. Paulo vai ao mais alto nível da doutrina teológica da palavra do Senhor, para nos fazer entender o valor desta tão grande salvação que nós encontramos na pessoa bendita de Jesus. Todos nós conhecemos a história de Agostinho de Hipona. Agostinho, que outrora era um homem ébrio, era um homem com uma vida totalmente longe de Deus. Um dia ele estava na casa de um amigo seu, em pecado, vida longe de Deus, e diz que ele assentou no jardim da casa desse amigo seu que era crente. E quando ele estava assentado, ele escutou uma criança cantar numa casa vizinha, e a criança cantava assim: pega e lê, pega e lê, pega e lê. Somente isso que a criança cantava. E ele pegou a Bíblia Sagrada, e ele abriu a Bíblia Sagrada em aos Romanos, capítulo de número 13. Não sei, eu quero até que você leia esse texto aí, Romanos capítulo 13 e versículo 13, aonde está escrito assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O grande pregador, o grande escritor Agostinho, ele diz: bastou eu ler esses 2 versículos aqui da Bíblia para que a minha vida fosse transformada miraculosamente naquele momento. Ele tornou-se nova criatura quando ele leu esse texto de Romanos aqui. Não andemos como aqueles que vivem em bebedices,
em glutonarias, em dissoluções, em pecados, e o Espírito Santo tocou na vida de Agostinho e tornou-se o grande Agostinho que todos nós conhecemos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos voltar então no texto em que nós lemos, nesses minutos que nós temos, capítulo 5 de aos Romanos, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Eu quero falar com os irmãos sobre os benditos frutos da justificação. Nós dissemos que o crente justificado, Deus olha para ele e o vê inocente diante do Senhor. É dessa maneira que o Senhor está olhando para mim e para você hoje, porque o sacrifício de Jesus Cristo para nós é suficiente. Pelos olhos da fé eu olho para a igreja hoje, vocês olham para nós, e nós vemos que todos nós estamos cobertos com sangue. Estamos cobertos com sangue, o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isto que faz com que Deus olhe para nós e Ele nos vê inocentes diante dEle. E quando nós falamos sobre justificação, essa justificação ela traz alguns benditos frutos. E deixe-me falar com os irmãos alguma coisa sobre isso. Quais são os frutos da justificação? Primeiro, paz com Deus. Diga comigo, paz com Deus. A paz com Deus é diferente de paz de Deus. Em um outro texto que o próprio Paulo escreve, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, e mais ou menos assim, os vossos depósitos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A paz de Deus é um sentimento de tranquilidade que temos. Eu tenho a paz de Deus, é um sentimento de tranquilidade. Mas o que é a paz com Deus? A paz com Deus fala que outrora, por intermédio do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus, por causa do pecado que estava marcando a nossa vida. O profeta Isaías, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Aí o profeta diz: mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aí veio Jesus. Jesus subiu lá na cruz do Calvário, lá no Gólgota, e diz alguns teólogos que ele, com uma mão ele pegou na mão de Deus, e com a outra mão ele pegou na sua mão, e ele uniu você a Deus, através da morte gloriosa de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que hoje eu e você, nós temos paz com Deus. Oh, coisa maravilhosa! Não somos mais inimigos de Deus, não somos separados de Deus por causa dos nossos pecados, porque Cristo foi esse elo que veio nos ligar a Deus. Olha o que o texto diz, irmãos, aí em Romanos capítulo 5, olha o que o texto diz: pelo qual temos entrada pela fé a esta graça. Pelo qual temos entrada pela fé a esta graça. Alguns comentaristas dizem que esta entrada pela fé que temos a esta graça é como se alguém nos permitisse ou nos levasse até a presença de um rei, de um soberano, de uma realeza, e nós entrássemos na presença deste rei eterno por intermédio de alguém. Glória a Deus. Um dia Jesus Cristo fez com que eu e você entrasse lá na presença do Deus Todo-Poderoso, marcados com sangue de Jesus Cristo. Paulo diz: por causa disso nós temos entrada a esta graça. Lembra que se canta sempre aqui sobre Mefibosete? Mefibosete, aquele moço aleijado que estava longe do palácio, longe de qualquer coisa longe do poder, né? Longe do palácio. E alguém chega lá em Mefibosete, lá na cidade, como é que chamava a cidade? Lodebar. E disse: Mefibosete, o rei está te chamando. Mas quem sou eu? Eu sou um cão morto para estar na presença do rei. Não, hoje chegou a tua vez, o rei está te chamando. É para você entrar lá no palácio e conversar com ele. Vocês sabem o resultado dessa história. Mefibosete entra lá no palácio real, onde estava o rei Davi. O rei Davi olha para ele e diz: a partir de hoje você vai assentar-se à mesa comigo, e você vai comer comigo aqui.
Você vai participar de todas as iguarias aqui do palácio. Foi isso que Jesus Cristo fez comigo e com você. Hoje nós entramos na presença do Todo-Poderoso por causa da graça de Deus. E nós temos livre acesso de entrar no palácio real do Senhor, na presença da maior realeza de todos os tempos, e conversar com Deus, como eu estou conversando com os irmãos. Irmãos, isso é um privilégio grande demais. Eu e você nesta noite poder, durante este culto aqui, conversar com Deus, conversar com o Rei, com toda a liberdade que o Espírito Santo de Deus nos concede. Bendito seja o nome do Senhor. Imagine você, se nós pudéssemos estar agora na presença do governador do estado, né? Alguém, alguma autoridade que nos levasse ao governador do estado, o que você diria para ele? O que você pediria a ele? Mas isso é muito pouco, isso é muito pálido para nós compararmos com a gente adentrar a presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu estou na presença de quem? Eu estou na presença daquele que fez céus e terra, daquele que diz a Bíblia Sagrada que a presença dele é tão forte e tão grande que dele foge céus e terra, do tanto que a augusta presença dele é forte e poderosa. Mas nós temos entrada a esta graça, como diz o apóstolo São Paulo. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos em paz com Deus, não temos inimizade com Ele, graças a Deus por isso. Segundo, nós temos em segundo lugar a expectativa da sua glória. Olha o texto sagrado que nós vemos o que diz: pelo qual também temos entrado a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu disse que justificação foi um ato que Deus operou lá no passado. Entrada a esta graça é algo que acontece todos os dias na vida do crente, é algo presente. Mas diz mais aqui: na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa glória futura, essa glória é um lugar literal que Deus tem preparado para os seus, para os santos. Você vem à igreja, você trabalhou o dia todo hoje, muita gente que levantou cedo, você veio para a casa do Senhor, você ora, você jejuma, você lê a Bíblia Sagrada, santifica a sua vida, você entrega o dízimo do Senhor. Haverá uma recompensa da parte de Deus para tudo isso. Somos justificados pela fé, e Paulo dizia: agora nós vivemos na esperança da glória de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu me lembro do irmão Miguel Gonçalves Torres. Na hora da sua morte, ele disse para sua esposa assim: querida, eu pensei que eu iria morar nos céus. A hora da morte estava aproximando para ele. Falou assim: mas eu estou sentindo que os céus que está baixando em meu favor. Irmãos, isso é convicção dos céus na vida da pessoa. Convicção dos céus. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas crentes, de pessoas que têm compromisso com Deus, que no momento de partir para a eternidade, o Espírito de Deus visitou essa pessoa de uma forma grande. Glorificado seja o nome do Senhor. Um irmão estava doente, alguém chegou perto dele e diz assim: irmão, você está preparado para morrer? E ele falou: não, eu estou preparado para viver eternamente com meu Deus, porque agora que eu vou começar a viver de verdade. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu me lembro de um pastor que faleceu uma irmã dentro da igreja. O secretário chegou e disse para ele assim: pastor, o que eu faço agora do cartãozinho dessa irmã que passou para a eternidade? Ele diz: escreve no cartãozinho. E ela foi transferida para a igreja dos céus. Escreve aí: foi transferida para a igreja dos céus. Para lá que ela foi morar, foi lá que ela foi viver eternamente com o Senhor na glória. Foi por isso que Paulo diz aqui: nós vivemos agora a esperança da expectativa da glória de Deus. Em Romanos capítulo 8, verso 18, nessa mesma carta, Paulo diz: porque as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada um dia. Palavra de Jesus Cristo. Irmãos, um dia o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, todo sofrimento. Um dia Jesus Cristo vai dizer para mim e para você: hoje eu coloco um fim na sua dor, traspassa aqui para os meus céus,
para o meu lugar, para a minha morada que eu tenho preparado para todos vocês. Eu pergunto à igreja: vale a pena ser crente? Vale a pena ser crente? Quantos acham que vale a pena ser crente, fiel ao Senhor, na beleza da sua santidade? Expectativa da glória de Deus. Mas interessante, quais são os frutos da justificação? Isso aqui é um paradoxo. Isso aqui é alguma coisa que assusta alguém. Alegria no sofrimento. Paulo disse aí. Ele está falando sobre os frutos da justificação. E não somente isso, mas nos gloriamos na tribulação. Pastor, o que é isso, pastor? Você está falando que coisa tão bonita. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Nós não somos masoquistas. O que é um masoquista? Aquela pessoa que gosta de sofrer, tem prazer em sofrer. Não. Mas nós sabemos que os frutos ou o resultado das provações que nós passamos aqui nesse mundo são positivas. Porque, escute o que eu vou dizer, irmãos: nada, absolutamente nada, acontece na vida de um cristão sem que esteja debaixo do propósito de Deus. Tudo tem um porquê. Se eu estou falando com alguém aqui, com todos nós que passamos por alguma moenda, por alguma provação, por alguma dificuldade nesta vida, não é que nós queremos ou gostamos do sofrimento, não, senhores. Mas o crente entende que em todo e qualquer sofrimento que ele atravessa, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Às vezes o propósito de Deus é nos fazer com que tenhamos mais experiência, que tenhamos mais esperança nas coisas futuras, que tenhamos uma vida mais madura na presença dEle, para que o Senhor venha nos moldar, Ele venha trabalhar o nosso caráter mais e mais. Como diz o salmista, ele diz: foi bom o Senhor ter me afligido. Mas que coisa! Foi bom o Senhor ter me afligido, porque eu compreendi qual o plano ou qual o propósito de Deus para a minha vida. Foi bom o Senhor ter me afligido. Por isso que Paulo disse aqui que as provações também são fruto dessa justificação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos partir para os finalmente então. O sofrimento à primeira vista, às vezes não é nem uma dor, uma enfermidade, um desemprego, tal. O sofrimento que mais o crente enfrenta e que Paulo enfrentou naquela época é a pressão da malignidade do mundo contra a igreja de Deus. Os irmãos já notaram nesse século 21, nessa atual conjuntura que nós estamos vivendo no Brasil, o quanto as forças do mal têm se levantado contra a igreja, aquilo que a igreja prega, aquilo que a igreja crê, aquilo que nós esboçamos e pregamos em todos os templos e em todo o Brasil. Aí as pessoas que estão lá no poder, as pessoas que às vezes têm em suas mãos o poder de baixar leis para ensinar as nossas crianças, estão ensinando coisas totalmente contrárias e diferentes àquilo que a palavra de Deus esboça. O que é isso? Isso é o mundo malignizado se levantando contra a igreja do Senhor Jesus. É o mundo, esse mundo hostil, esse mundo que opõe contra a igreja do Senhor Jesus. Mas a vitória nossa pelo nome de Jesus Cristo. Essa igreja está orando pela nossa nação. Nós estamos clamando a Deus pela nossa nação. E eu creio naquela palavra que o Senhor disse assim: se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero dizer para os irmãos que Deus vai sarar o nosso Brasil. Deus vai curar essa nação para a glória e honra do nome dEle, porque o povo de Deus está clamando ao Senhor e Deus vai sarar a nossa nação. Você acredita nisso? Diga amém. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, mas qual é o fruto da justificação? Estou próximo de terminar. É o derramamento do amor de Deus em meu favor e em seu favor. Isso aqui é lindo demais. Isto aqui é lindo demais. No capítulo 5, no versículo 5 e verso 8, olha o que diz aí. Versículo 5: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações por Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu quero evidenciar, ou deixar claro para a tua alma: Deus ama você, Deus ama a sua vida. Alguém diz assim: nós não poderíamos fazer nada mais além do que nós fazemos para que Deus pudesse nos amar mais. Nada. Deus nos ama, indiferente daquilo que somos ou daquilo que nós. Deus nos ama, Ele quis nos amar. João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha o versículo 8 que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Há uma expressão do apóstolo São Paulo que ele diz assim: Deus veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por que Paulo diz eu era o principal? Eu era o principal. O crente ainda hoje, nós falhamos. Na caminhada da vida cristã nós falhamos. E alguém pergunta assim: qual a diferença do crente e uma pessoa lá fora? Nós estamos abrigados debaixo desse sangue maravilhoso. O sangue de Jesus Cristo está nos cobrindo. João, escrevendo a sua carta, ele diz: filhinhos, não pequeis, não pequem não, mas se porventura algum de vós pecar, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Jesus Cristo justo. Jesus Cristo é o nosso eterno advogado. Quantas vezes às vezes a gente falha, nós falhamos por palavras, falhamos em nossa conduta. Quantas vezes a gente falha no tratamento uns para com os outros, mas nós temos um advogado chamado Jesus. Jesus é o nosso advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, corra para o seu advogado de defesa. Oh, irmãos, é maravilhoso ser crente, maravilhoso ser justificado pela fé através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O derramamento, quando a Bíblia Sagrada, nessa linguagem figurada, diz que Deus derrama o seu amor para conosco, é alguma coisa que fala sobre profusão, é alguma coisa que fala sobre difusão, é algo que fala sobre algo totalmente caudaloso. Quando Deus derrama do seu amor sobre as nossas vidas. Eu não sei se você pode sentir isso, mas nesta noite, irmãos, eu estou falando a palavra de Deus aqui. Eu estou me sentindo tão amado por Deus. Não obstante as minhas falhas e as minhas imperfeições, eu olho para Deus e eu vejo Deus me amando do jeito que eu sou. Você pode glorificar a Deus por Ele te amar? Diga: Deus, eu te agradeço porque o Senhor me amou. O Senhor tem me amado hoje. Deus prova o seu amor para mim e para com você. Ele mandou o seu filho Jesus. E o texto sagrado faz questão de dizer: você é pecador, você é faltoso, mas Deus quis te amar. Ele quis te trazer para esse redil. E nesta noite você está aqui marcado, carimbado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em última instância, os versículos que nós lemos, o versículo de número 11, diz assim, versículo 11, olha o que diz o verso 11: e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus. Ou em outra tradução diz assim: mas também nos alegramos em Deus. A fonte maior da alegria do crente é Deus. É Deus, e precisa ser Deus, e precisa ser o Senhor. É a fonte maior da nossa alegria. Irmãos, o mundo tenta ou está buscando alegria em coisas, em carro novo, em casa nova, em roupa nova, às vezes em ganhar muito dinheiro. A Bíblia Sagrada diz que tudo isso são alegrias passageiras e efêmeras. Nós encontramos um homem que viveu na antiguidade chamado Salomão. Ele teve tudo isso que as pessoas buscam. Salomão teve riquezas, ele morou em palácio, ele foi rei, ele desfrutou de tudo aquilo que porventura os olhos dele pudessem desfrutar, mas ele não encontrou alegria e satisfação em tudo isso. A alegria verdadeira e satisfação é como diz o apóstolo aqui nesse texto: nós nos alegramos ou nós glorificamos a nossa vida em Deus. Oh, irmãos, eu quero pedir ao Espírito Santo hoje, para que o Espírito Santo venha nos despertar, para que nós venhamos entender que o maior tesouro que eu tenho guardado em meu peito é o Senhor. É o Senhor.
E o maior motivo do meu contentamento. O apóstolo São Paulo foi um homem, nós já falamos aqui, por diversas vezes. Ele poderia estar preso, ele poderia estar sobre naufrágio, ele poderia estar sobre a ameaça de falsos irmãos, ele poderia estar sendo traído, ele poderia estar em qualquer situação. Ele dizia assim: porque nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, ele aprendeu durante a sua caminhada cristã que o maior contentamento da vida dele é Deus. É Deus, é o Senhor dos exércitos. Que eu quero terminar esta palavra nesta noite dizendo: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Sabe o que é ser crente? Sabe o que é ser crente? Ser crente, você está fechado dentro do seu quarto lá em sua casa. Fechado dentro do seu quarto. Não tem ninguém perto de você. De repente o Espírito Santo vem sobre a tua vida. Ou você pode estar rodeado de pessoas, dentro do ônibus, em uma repartição pública, pelas ruas da cidade, para lá e para cá. Você pode estar em qualquer lugar rodeado de pessoas. De repente o Espírito Santo vem sobre a tua vida, e vem aquele refrigério de contentamento de Deus sobre a tua vida, e você começa a glorificar o Senhor da beleza da sua santidade. É isto aqui que o apóstolo diz: e nos gloriamos em Deus. Em Deus. O nosso maior bem é o Senhor. E eu concito a igreja de Campinas aqui: vamos aprender a desfrutar mais dessa graça. Aliás, parece que nós estamos descobrindo isso. Houve um pastor que sempre visita aqui a igreja de Campinas, e ele teve agora há poucos dias aqui. Ele falou comigo, falou com o pastor. Ele disse: gente, eu tenho notado aqui o clima espiritual na igreja de Campinas mudou. Parece que nós estamos vivendo uma vida assim, uma dimensão maior do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Alguém está orando mais, alguém está jejuando mais, alguém está lendo a Bíblia mais. O Espírito Santo visita um, visita outro, e a glória de Deus nos inunda. De repente nós vamos ver alguém começar a cantar aqui, e esse cântico ser interrompido com lágrimas, com línguas, com graça, com poder, a glória de Deus manifestar no seio da igreja de uma forma abundante. Eu quero isso para a minha vida, e eu sei que você quer isso para a sua vida também. Queira se colocar em pé em nome do Senhor. O meu contentamento é Deus. Sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer a todos aqui, terminando esta palavra, que a maior riqueza que a pessoa pode ter é o tesouro de Cristo, a justificação por Cristo, guardado em seu peito. É o maior tesouro que a pessoa pode ter. Se você entrou dentro desta casa aqui hoje, dentro desse santuário, e você ainda não fez esse pacto, não saia daqui sem fazer esse pacto com o Senhor. O Senhor quer tocar em tua vida de maneira intensa e abundante, para a glória do nome do Senhor dos exércitos. Todos aqueles que são justificados por Jesus, erga suas mãos para os céus e oremos juntos. Maravilhoso é o teu nome, Senhor Jesus. Os frutos da justificação estão sobre nós. Nós temos alegria, temos graça. Até mesmo, Senhor, quando estamos passando por provações, sabendo que em tudo isso estão os teus propósitos eternos. Oh, Deus soberano e excelso. Mas nós sabemos que nós estamos vivendo debaixo do teu amor. Teu amor é derramado sobre nós pela tua graça maravilhosa, e nós nos alegramos no Senhor. O Senhor é o maior bem da nossa vida. Faz com que cada pessoa nesta noite aqui dentro desta casa venha desfrutar dessa riqueza, Senhor. Venha entrar, ó Pai, no santo dos santos. Venha entrar no santo dos santos e desfrutar dessa presença, dessa glória maravilhosa de estar diante desta realeza, que é o Senhor dos exércitos, força eterna da nossa alma, Rei eterno da nossa vida, poderoso de Judá.
Enche, Senhor, a tua igreja a cada dia dessa convicção de que se somos justificados, verdadeiramente esses frutos que nós acabamos de dizer estão totalmente impregnados em nossa vida para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos são felizes por ser crente? Diga: eu sou feliz. Amém. Deus abençoe, pastor.